Bom, então nessa lista 7 aí, pessoal, ele fala o seguinte, né? Na primeira questão aí, ele pede para a gente efetuar as multiplicações, né? Então, para a gente efetuar as multiplicações, o que a gente tem que lembrar? Que para multiplicar as matrizes, a quantidade de coluna da primeira tem que ser igual à quantidade de linha da segunda, né? Então, se a gente for olhar aqui, essa matriz aqui ela é uma matriz 3 por 4. A primeira aqui é uma matriz 3 por 4. E essa segunda matriz aqui ela é uma matriz 4 por 3. E aí, o que acontece? Ó, o número de colunas dessa é igual ao número de linhas dessa. E quando isso aí acontece, né, então é possível a gente multiplicar as matrizes. Né? E aí, como resultado, eu vou obter, então, a matriz 3 por 3. Então, tá aqui. Bom, e aí, né, a gente está respondendo. Então, vou fazer a letra A aqui. Ó. Então, vou obter uma matriz 3 linhas por 3 colunas. Então, vai ficar assim, ó. Na primeira linha, eu vou pegar a primeira linha e multiplicar com a primeira coluna, termo a termo, e vou somar os resultados. Cuidado com os sinais. 2 vezes 1 dá 2. Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Então, mais 1. 3 vezes 0 dá 0. Eu vou colocar mais 0 aqui, mas nem precisava, né? Mais 0. 1 vezes menos 2, menos 2. Então, tá aqui. Então, esse aí vai ser o primeiro elemento. Depois que eu somar ele. Agora eu vou fazer aqui o primeiro elemento, a segunda coluna. Então eu pego a primeira linha com a segunda coluna, certo? Ah, detalhe, né? Aqui eu escrevi errado, né? Elas são 4 linhas e apenas 2 colunas, né? Você não vê que eu arrumei 3 colunas aqui não, tô doido. Então aqui é 2, ó. 2, aqui é 2. Então como resultado eu vou obter uma matriz 3 linhas e 2 colunas. Agora sim. Então, a primeira linha com a segunda coluna. Multiplicar termo a termo e soma os resultados. 2 vezes 2, 4. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. 3 vezes 4 dá 12. Então, mais 12. 1 vezes 1 dá 1. Então, mais 1. Então, tá aí. Então, esse vai ser o elemento da primeira linha e segunda coluna. Como não tem mais colunas, o que eu faço agora? Agora eu vou para outra linha aqui. Eu pego a segunda linha com a primeira coluna. Então, vai ficar 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. Menos 2 vezes 1 dá 2 positivo, né? Porque menos vezes menos é mais. 5 vezes 0 dá 0. Então, novamente, nem precisa colocar esse 0 aqui, mas vou colocar só para mostrar que fez a multiplicação. E 4 vezes menos 2 dá menos 8. Agora, segunda linha para a segunda coluna. 0 vezes 2 dá 0. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. 5 vezes 4 dá 20. Então, mais 20. E 4 vezes 1 dá 4. Então, esse vai ser o elemento que vai ocupar a segunda linha e a segunda coluna. E por último, agora, terceira linha com a primeira coluna. Menos 3 vezes 1 fica menos 3. 1 vezes menos 1 fica menos 1. 0 vezes 0 dá 0. E 6 vezes menos 2 vai dar menos 12. Então, coloquei o 0 ali e o menos 12. E o último agora, terceira linha com a segunda coluna. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. 1 vezes 3 dá 3. Então, mais 3. 0 vezes 4 dá 0. Então, mais 0. E 6 vezes 1, 6. Bom, e agora a gente responder isso aqui, né? Então, essas somas aí, subtrações aí, né? O que isso aqui vai dar? Ó? 2 mais 1, 3. Mais 0 dá 3. Tira 2, fica 1. Então, aqui vai ser o número 1. 4 tira 3, fica 1. 1 mais 12 dá 13. Mais 1, 14. Então, aqui fica 14. 14. 0 mais 2 dá 0. 2 tira 8. Fica 6. Negativo. Menos 6 com 20 vai ficar 14, né? Se eu devo 6 reais e tem 20 para pagar, me sobra 14 reais. 14 reais, né? 14 mais 4 vai dar 18. Então, aqui é 18. Agora aqui, se eu devo 3, pego 1 emprestado, vou ficar devendo 4. Aí eu estou devendo 4, pego mais 12 emprestado, vou ficar devendo 16. Eu nem mexi com 0 ali, porque o 0 não vai alterar minha conta, né? Devo 6 e tenho
R$ 3, eu fico devendo 3. Devo 3 e tenho R$ 6, eu vou ficar com R$ 3. Ou se você quiser, você pode cancelar esse 6 aqui com esse 6 aqui. Ó. Aí vai me sobrar o 3. Então está aqui o resultado dessa matriz aqui. 3 linhas por 2 colunas. Então tá aí. Ok? Na letra B, ele fala o seguinte. Você tem essa matriz aqui, que ela é uma matriz coluna, né? Então, ela tem 3 linhas e uma coluna. E aqui você tem uma matriz linha, uma matriz que tem uma coluna uma linha e 3 colunas. Então, como o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, então é possível a gente efetuar a multiplicação. E como resultado, eu vou obter, então, a matriz 3 por 3. Então, tá aí. Então, aqui a gente vai só multiplicar mesmo, não tem nem como somar. Por quê? Eu vou pegar o primeiro elemento aqui, né? A primeira linha, multiplicar com a primeira linha. Multiplicação simples. 3 vezes 2, 6. Como não tem mais elementos aqui na coluna, né? E nem na linha, não tem como eu fazer essas somas aqui que eu fiz, né? Agora aqui, ó, primeira linha com a segunda coluna. 3 vezes 4, 12. Depois, 3 vezes menos 1, menos 3. Agora eu vou fazer com a segunda. Ó. 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 4 dá 4. E 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então, tá aí. E por último agora, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. E menos 2 vezes menos 1 dá 2 positivo. Então aí eu cheguei nessa matriz, que é uma matriz 3 linhas por 3 colunas. Então tá aí. Ok? Então, essa aí é a questão 1. Né? É a última falando sobre multiplicação de matrizes. Né? Agora, mudando a página aqui, a gente vai falar sobre determinante, né? Foi o assunto da aula passada. Então, a gente vai falar de ordem 2, né? Então, na questão 2 aqui, ele pede para calcular o determinante dessa matriz. Então, quando ele escreve aqui na notação de matriz, né, que é dentro de parênteses, né, ele dá um nome a ela, chama de uma letra, igual ao parênteses ou colchete, né? Aí eu tenho que escrever aqui para me calcular o determinante. Então, o que vai ser o det? Então, o determinante da matriz N. O determinante da matriz N, pessoal, é eu multiplicar os elementos da diagonal principal, que é esse aqui, 2 vezes 5, né, que vai dar 10. E depois eu multiplico os elementos da diagonal secundária, né, que é esses aqui, ó, menos 3 e 1. Só que menos 3 vezes 1 dá menos 3. Aí ele passa para cá, mais 3. Tá? Então, toda vez na diagonal secundária, a gente vai trocar o sinal dele. E aí, eu vou obter, então, 10 mais 3 vai dar 13. Então, tá aí, ó. Então, quer dizer que o resultado aqui do determinante dessa matriz é 13. Na questão 3, ele pede para calcular o determinante também. Só que a diferença desse para esse, né, que aqui está escrito na linguagem matricial. E aqui já está na linguagem determinante. Então, não precisa escrever essa palavrinha aqui. Basta colocar o resultado. Então, vamos lá. Letra A. Então, eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal. 4 vezes menos 1 fica menos 4. E vou multiplicar os elementos da diagonal secundária. Menos 3 vezes 6 dá menos 18. Porém, como ele está na secundária, ele vai ficar positivo. Então, fica mais 18. E aí, como resultado, eu vou ter 18 tira 4, vai ficar, então, 14, né? Então, fica 14 positivo. Então, esse é o resultado da letra A. Da letra B, como é que vai ficar a letra B? Ó, na letra B fica 6 vezes 3, que dá 18, positivo. E agora eu vou na diagonal secundária, que é menos 4 vezes 2, dá menos 8. Porém, vem para cá, mais 8. E aí, quando eu pego 18 e somo com 8, eu vou obter, então, 26. Então, esse aqui é o resultado da letra D. Letra C agora. Então, na letra C, a gente vai ter aqui, ó, menos 5 vezes menos 1, fica 5 positivo. Agora eu vou fazer a secundária. Menos 2 vezes 3 fica menos 6. Porém, como ele está na secundária, ele vem mais 6. E aí, como resultado, 5 mais 6, eu vou obter, então, 11. Então, esse é o resultado aí da letra C.
Na letra D, apareceu as raízes aqui, mas não é difícil, quer ver? Quando eu pegar e multiplicar aqui a diagonal principal, raiz de 2 vezes menos raiz de 2, vou fazer aqui no rascunho, ó, raiz de 2 negativo vezes raiz de 2, ó, eu conservo esse menos aqui de fora e multiplico. 2 vezes 2 vai ficar 4. Só que raiz quadrada de 4 é quanto? 2. Então, quer dizer que quando eu pegar menos raiz de 2 e multiplicar por raiz de 2 positivo, o resultado vai ser menos 2. E agora eu vou multiplicar a diagonal secundária. 4 vezes menos 3. E 4 vezes menos 3 dá menos 12. Porém, vem para cá mais 12. Então, se eu devo 2 e tenho 12 para pagar, meu dinheiro dá e sobra, né? Sobra 10, né? Então, vai ficar 10 positivo. Ok? Então, esse aí é o cálculo de determinante de ordem 2, né? Se ele aparecer na forma de matriz, você escreve a palavra det. Se ele aparecer em forma de barrinha, que já é a forma de determinante, basta você já resolver direto, tá bom? Essa é a questão 2 e 3. O próximo agora, a questão 4, ele fala o seguinte, ó, resolva as equações, né? Então aqui, ele já te deu o determinante, né? Já falou que o resultado desse determinante é zero, aí eu vou resolver as equações. Então, na letra A aqui, ó, como é que eu vou fazer? Ó? Eu vou multiplicar a diagonal principal, 7 vezes x dá 7x, diagonal secundária, 5 vezes x mais 2, né? Então, aqui, ó, o que que acontece? Ó? Na diagonal secundária aqui, quando eu for multiplicar, eu tenho que lembrar que eu tenho que mudar de sinal. Então, eu vou escrever aqui, ó, menos 5 vezes x mais 2. Então, por que que tem aquele menos ali, professor? Tem esse menos aqui, porque está simbolizando que eu vou mudar o sinal da diagonal secundária, tá? E tudo isso aqui tem que ser igual a zero, né? Então, tudo isso igual a zero. Bom, como é que eu resolvo isso aqui? Eu repito 7x, faço a propriedade distributiva aqui, ó, o famoso chuveirinho, né? Então, vai ficar menos 5 vezes x fica menos 5x, menos 5 vezes 2 fica menos 10, igual a zero. Aí essa aqui é uma equação do primeiro grau, né? Letra de um lado, número do outro. Se eu tenho 7x, tiro 5x, vou ficar com 2x. Aí o 10 está positivo, está negativo, perdão, ele passa para cá positivo. E aí o que que a gente vai ter? Que o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Então quer dizer que o valor de x vai ser 10 dividido por 2, e aí eu vou obter então que o x vai ser igual a 5, né? Então, como é uma equação, eu tenho que pôr a solução dela. A solução dela vai ser 5. Então, tá aí o resultado. Então, essa aí é a letra A. Você percebe que aqui eu mudei o sinal aqui, ó, porque na secundária eu tenho que trocar o sinal, tá? Se você trocar o sinal de todo mundo aqui, por menos 5, menos x, menos 2, aí você volta no que era antes. Você muda só um sinal só. E esse menos já muda o sinal de todo mundo. Bom, então vou fazer o próximo aqui agora. No próximo, a gente vai fazer a mesma coisa. Ó. Diagonal principal, x vezes x fica x ao quadrado, né, e não 2x, né? Eu conservo a base, somos expoentes. E a diagonal secundária agora, ó. X vezes 5 fica 5x positivo. Só que ele vai vir para cá o quê? Negativo. E tudo isso aqui, ó, igual a zero. Bom, qual é a diferença desse aqui para esse anterior? E esse aqui ó, é uma equação do primeiro grau. Esse aqui é uma equação do segundo grau. Você pode resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, né? Tira o ABC, calcula o delta de Bhaskara. Ou você pode lembrar no conteúdo lá do nono ano, talvez fique no oitavo ano, melhor dizendo, né? É colocar o fator comum em evidência, né? Então, eu vou fazer ele aqui em cima e aqui embaixo eu vou resolver por delta. Ó, quando eu falo fator comum em evidência, isso aqui só vale para resolver a equação quando eu não tenho o termo C. O termo C é zero. Aí o que que eu faço? Eu coloco o x em evidência, aí eu vou ficar com x ao quadrado dividido por x é x, colocar em evidência, pegar um número que repete nas duas parcelas e colocar ele aqui, e depois dividir eles, né, por esse valor, menos 5x dividido por x fica 5, igual a zero. E aí, o que que acontece? Quando o produto de dois números é zero? Quando o primeiro é zero, x é zero, ou quando x menos 5 for zero, né? Os dois é zero ao mesmo tempo. E aí, o que que acontece? Para que isso aí aconteça, ou x é zero ou x é 5.
Então, esse aqui é um jeito de resolver essa equação utilizando o fator comum em evidência. Agora, professor, não lembro disso, lembro só do delta. Então, vamos lá. Retire os coeficientes. O A, que é o número que acompanha o termo, que está ao quadrado, que é 1. O B é o número que acompanha o termo, né, a letra, a incógnita elevada a 1, que é o menos 5. E o C é o termo independente, que eu não tenho, é 0. Aí eu aplico na formulazinha do delta, que é B ao quadrado. Então, B ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Então, está aqui. E aí, a gente substituindo aqui, a gente vai ter o seguinte, ó, que delta vai ficar igual a menos 5 ao quadrado. Então, menos 5 ao quadrado é menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 0. Então, ó, quando eu fizer menos 5 ao quadrado, vai dar 25. E aqui, ó, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Vezes o 0 aqui, isso aqui é um 0, né? Vezes o 0, a gente vai obter então 0, né? Então vai ficar só 25. Então não precisa preocupar aqui fica 0, né? Aqui é 0. E aí eu aplico na formulazinha de Bhaskara, né? Qual que é a fórmula de Bhaskara? Ó, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Então, o que que a gente vai ter aqui, ó? Substituindo aqui, então, ó, esse menos aqui com esse menos aqui do exercício fica mais. Mais ou menos raiz quadrada de 25, que é 5. 2 vezes o 1 é 2. Então, o que que eu vou obter aqui, ó? Que 5 mais 5 é 10, dividido por 2 é 5, né? Então, a primeira raiz, o x'. E o x duas linhas vai ser 5 menos 5 dá 0. 0 dividido por 2 é 0. Ou seja, você percebe que dá o mesmo valor, né? Só que um pouquinho mais grande a conta, né? Então, quer dizer que a solução aqui vai ser 0,5. Ok? Essa aí é a questão 4, letra A e D. Tá? Ó, agora aí, ó, a gente para o último aqui agora, dessa lista, que é o 5, ele pede, ele fala assim, sabendo que o A é essa conta, o B é esse determinante, né, calcula o valor dessa expressão. Então, para calcular o valor dessa expressão aqui, eu tenho que saber o valor de A e B, que são esses números aqui, ó, que é o resultado desse determinante. Então, quem que vai ser o A? O A eu vou fazer menos 3 vezes 1, vai dar menos 3, e 2 vezes menos 5, que dá menos 10. Só que como ele está na secundária, vem para cá mais 10. Então, se eu tenho 10 e tiro 3, eu fico com 7. Então, esse é o valor de A. Agora, eu vou resolver o determinante lá que ele chamou de B. Como é que eu faço? Ó, 2 vezes 10 é 20. 6 vezes 4 dá 24, positivo. Só que ele vem para cá negativo, porque ele está na secundária. Então, se eu tenho 20, tiro 24, eu vou ficar devendo 4. Então, tá aí. Então, esse é o valor de A e B. Aí ele pediu para calcular o valor dessa expressão aqui, ó, 3A mais B ao quadrado. Então, como é que vai ficar? Ó, 3 vezes o A, que é 7, mais o B, que a gente encontrou agora, que é menos 4. Então, toda vez que for negativo, você coloca dentro do parênteses. Vai ficar assim. Então, 3 vezes 7 é 21. Menos 4 ao quadrado vai dar 16, positivo. Base negativa, expoente par, resultado positivo. E 16 mais 21 vai dar 37. Então, tá aí. Então, quer dizer que o resultado dessa expressão é 37. Então, eu resolvi aqui o determinante, diagonal principal. Aqui eu fiz a diagonal secundária. Lembrando que na secundária elas mudam de sinal. Tá? Então, essas são as formas de resolver um determinante de ordem 2. Ok? Bom, agora a gente vai explicar o conteúdo da próxima lista. Que é chamado, então, opa, apostei um negócio aqui sem querer. É chamado o seguinte, né, deixa eu escrever aqui, determinante de ordem 3. A gente vai falar de determinante de ordem 3. Para falar de ordem 3, eu vou ensinar para vocês aqui uma regra chamada, a regra para resolver determinante de ordem 3, que é chamada regra de Sarri, tá? Conhecida como regra de Sarri. Então, ó, ou de Sarros, né? Então, regra de
sarros, né? Ou sarrinho, né? É francês, a gente vê sarrinho. Mas aqui no Brasil, né? Então, sarros mesmo, né? Então, o que que fala aqui, né? Essa fórmula aqui é para a gente estar respondendo determinante de ordem 3, né? 3 linhas e 3 colunas. Então, por exemplo, se eu colocar aqui esse determinante aqui, ó, 3, 1 e 2, 0, 4 e 3, 1, 2 e 1. Então, tá aqui. Então, eu tenho esse determinante aqui de ordem 3. Você percebe que eu já escrevi na forma de barrinha. Então, está na forma determinante. Ele pode escrever também na letra igual a matriz, né? Chave ou colchete. Bom, então, de acordo com a regra de Sarri aqui, o que ele fala para você fazer, né? Para você responder esse tipo de determinante? A primeira coisa que você vai fazer é repetir a primeira e a segunda coluna. Então, repetir é você copiar. Você vai vir cá do lado aqui, ó, e vai copiar a primeira. Então, você vai copiar a primeira coluna, 3, 0, 1, e vai copiar a segunda coluna, que é 1, 4, 2. Então, primeiro passo, copia a primeira e a segunda coluna. Segundo passo agora, você vai multiplicar os elementos da diagonal principal, tá? Vou mudar de cor aqui. A diagonal principal, 3 vezes 4 vezes 1, depois 1 vezes 3 vezes 1, e depois 2 vezes 0 vezes 2. Então, você percebe o quê? Quando eu tenho uma matriz 2 por 2, né, a diagonal principal ela tem dois elementos. Se eu tenho um determinante, se eu tenho uma matriz de ordem 3, né, 3 por 3, ela vai ter 3 elementos. Então, por isso que eu não vou multiplicar o 3 e o 4, nem o 0 e o 2. Nem vou mexer com esses 1 aqui. Tá? Então, o que eu faço? Então, repito a primeira, a segunda coluna, multiplico os elementos da diagonal principal. Sempre tem que formar de 3. Então, como é que vai ficar isso aqui? Ó? 3 vezes 4 vezes 1 dá 12. Depois, 1 vezes 3 vezes 1 dá 3. Então, mais 3. Depois, 2 vezes 0 vezes 2 dá 0. Nem vou colocar esse 0 aqui, tanto que está tumultuando, tá? Não há necessidade. Então, 0. Então, tá aí. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar os elementos da diagonal secundária. Então, ó, 2 vezes 4 vezes 1. Lembrando que na secundária, o que eu tenho que fazer? Igual lá na de ordem 2, trocar o sinal. Então, 2 vezes 4 é 8, vezes 1 dá 8 positivo. Então, vem para cá, negativo. Depois, 3 vezes 3 vezes 2, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18, positivo. Só que vem para cá, negativo. E por último agora, 1 vezes 0 vezes 1 dá 0. Eu nem vou colocar aqui. Então aí, ó, como resultado, então, o que que a gente vai encontrar? Ó? Como resultado, isso aqui vai ficar igual. Primeiro eu vou somar os positivos. 12 mais 3 dá 15. E agora eu vou somar os negativos. Menos 8 com menos 18, eu conservo o sinal e somo, vai ficar 26. E aí, se eu tenho 15 e tiro 26, quer dizer o quê? Né? Se eu tenho 15 reais e devo 26, meu dinheiro não vai dar, vai ficar faltando, né? Então, fica faltando quanto? 11. Ok? Então, quer dizer que o determinante dessa matriz aqui, o resultado dela, então, é menos 11. Então, ó, recapitulando aqui. Para calcular determinante de ordem 3, o que eu faço? Eu repito a primeira, a segunda coluna, depois multiplico diagonal principal, mantendo o sinal, diagonal secundário, eu altero o sinal. E depois eu somo os resultados. Tá? Esse aí é um exemplo da letra A. Vamos fazer um outro exemplo aqui, a letra B. Bom, então na letra B aqui, ó, eu vou colocar agora com os negativos, né? Vou colocar aqui menos 1, 4 e 5, 0, 0 de novo não. 1, 3 e menos 2, 2, só consertar aqui, 2, 2, vou pôr um 0 aqui para facilitar a nossa vida, e 3. Então tá aqui. Então o que que eu faço, né, para resolver esse determinante? Eu vou copiar a primeira e a segunda coluna, a gente vai repetir a primeira e a segunda coluna, então vai ficar menos 1, vou mudar de cor aqui para mostrar que eu estou repetindo, então menos 1, 1 e 2, depois o 4, o 3 e o 0. Está aqui.
Então, eu vou repetir a primeira e a segunda coluna. Segundo passo agora, eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal. Então, ó, menos 1 vezes 3 vezes 3, como ele está na principal, ele não muda de sinal. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 3 vezes 3 dá menos 9. Está aqui. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Menos 8 vezes 2 fica menos 16. Tá? Mantém o sinal. Isso aqui vai dar zero agora, quer ver? 5 vezes 1, 5. Vezes 0 dá zero, não precisa colocar. Agora a gente vai fazer o contrário, né? Voltando. 5 vezes 3 vezes 2 vai dar 5 vezes 3 é 15. 15 vezes 2 é 30, positivo. Só que ele vem para cá o quê? Negativo. Vai ficar menos 30. O próximo. Menos 1 vezes menos 2 dá 2 positivo. 2 positivo vezes 0 dá 0. Não precisa colocar. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 3 dá 12, positivo. Só que como ele está na secundária, ele vem para cá negativo. Bom, então o que você pode perceber aqui? Ó? Que tudo aqui está negativo, né? Então, se tem o mesmo sinal, o que você faz? Você conserva o sinal e soma. 9 mais 16 vai dar 25. 25 mais 30 dá 55. 55 com 12 vai dar 67. Então, tá aí. Esse aí é o resultado desse determinante de ordem 3. Ok? Bom, vamos fazer mais um aqui. Estava fazendo esse espaço aqui. Ó. Agora eu vou colocar um que não tem zero. Bastante negativo agora para a gente treinar o sinal. Eu vou pôr aqui menos 3. Eu vou pôr 1 aqui. Vou pôr menos 2. Eu vou pôr 6. Menos 1. Menos 2 de novo. Eu vou pôr 1. 4. E menos 5. Para a gente treinar jogo de sinal aqui. Não tem nenhum aqui que vai dar zero. Então, o que eu faço? Primeira coisa, repita a primeira e a segunda coluna. Então, vamos lá. Então, repetindo aqui, como é que vai ficar? Ó, menos 3. Deixa eu só mudar a cor do giz aqui. Então, vai ficar menos 3, 6 e 1. Tá aqui. E esse aqui agora eu repito. 1, a segunda coluna. 1, menos 1 e 4. Então, tá aí. E agora o que eu vou fazer aqui? Depois que eu repetir a primeira e a segunda coluna, eu vou multiplicar os elementos da diagonal principal. Vou fazer ele aqui de vermelho. Aqui. Menos 3 vezes menos 1 dá 3 positivo. 3 positivo com vezes menos 5 fica menos 15. Está aqui. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 vezes 1 fica 2 negativo. Então, fica aqui, menos 2. Menos 2 vezes 6 dá menos 18. Menos 18 vezes 4 vai ficar menos 72. Está aqui, ficou 72. Agora eu vou fazer na diagonal secundária. Lembrando que muda de sinal. Vou fazer com esse verde aqui, vamos ver se vai ficar bom. Fica. Menos 2 vezes menos 1 dá 2 positivo. 2 vezes 1 fica 2. Só que vem para cá menos 2. O próximo agora, menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Mais 6 vezes 4 fica 24 positivo. Só que vem para cá negativo. E o último agora, 1 vezes 6 dá 6 positivo. 6 vezes menos 5 dá menos 30. Porém, vai vir para cá mais 30, que está na diagonal secundária. Bom, então agora a gente vai trabalhar com isso aqui. O que acontece? Olha, pessoal. Daqui até chegar aqui, é só número negativo. Então, eu vou somar eles e depois eu junto com esse 30 aqui. 15 com 2 dá 17. 17 com 72, então 72 vai dar 89. 89 com menos 2 vai ficar menos 89, melhor dizendo. Com menos 2 fica menos 91. Menos 91 com 24 vai ficar, como daqui, fazendo rascunho, vai ficar 5, 115. Então, vai ficar 115 negativo. Então, se eu tenho 115 negativo, né, se eu devo 115 só tem 30 para pagar, meu dinheiro não dá não. Fica faltando muito. Fica faltando quanto? 85. Ok?
Bom, então é isso aí, pessoal. Tem esse conteúdo aqui que eu expliquei para vocês, né? Você já consegue responder a oitava lista e última, tá? Aí vocês podem estar enviando aí até depois do feriado aí, na segunda, porque aí eu já fecho as notas, né? Porque dia 9 eu aconselho, tá? Então a nota de vocês já tem que estar fechada aí semana que vem, né? Então na outra sexta-feira, dia 9 é o conselho de classe. Então eu tenho que estar com essas notas fechadas aí até o dia 5. Posso no sistema lá. Tudo bem então, pessoal? Bom, então, por hoje é só, tá? Então, boa semana para vocês aí, tudo de bom. E qualquer dúvida pode estar me chamando no WhatsApp lá que a gente tira, tudo bem? Se tiver com alguma atividade atrasada, pode estar fazendo e me encaminhando lá o mais rápido possível, tudo bom? Então, pessoal, fica com Deus, até a próxima, boa semana aí, boa Páscoa para vocês aí. E até a segunda-feira que vem, que aí a gente tem aula começando já o conteúdo do segundo bimestre, tudo bom? Então, tchau para vocês, fica com Deus. Até a próxima.